Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar essa saia de linho maravilhosa que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado. Eu tenho aqui 2 metros por 1,40 de largura, tá? Desse linho misto, texturizado, lá da Casa Boa Vista Tecidos. É um linho bem levinho, bem transparente, olha, bem vazadinho, que ele é trabalhadinho. Então, vocês vão precisar do linho, um zíper normal de 18 a 20 centímetros, 60 centímetros de forro, não vai precisar os 60, vocês podem ter até 40, 50 centímetros de forro, que já vai ser o suficiente, e entretela de malha pra gente reforçar o nosso revel. Para vocês fazerem uma numeração maior, vocês vão precisar de 2 alturas e meia, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer a minha, depois eu vou explicar como vocês podem fazer para cortar uma saia neste modelo no GG, no G1 ou em tamanhos maiores, tá bom? Então, vamos lá. Meu tecido tá dobrado aqui, ó, 2 vezes, deixem a parte aberta pra lá. Aqui eu tenho meu tecido todo dobrado. Agora sim, eu vou marcar aqui o meu 1,5 m, né? Aqui. Essa é a altura da minha saia, que eu preciso da minha cintura até lá embaixo. Agora, por exemplo, se eu fosse fazer uma saia sem recorte, eu usaria aqui a medida de 1/4 da minha cintura, tá? Que é 24 e deixaria a margem de costura. Aonde que é a medida da minha cintura? Vocês vão escolher se vocês querem ela bem aqui no umbigo, se querem um pouco mais para baixo, se querem mais baixa ou mais alta essa saia, vocês vão tirar a medida do local onde vocês querem que fique a cintura da saia, certo? Aonde eu quero que fique a minha saia dá 96 centímetros, tá? 96 centímetros dividido por 4, 24 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui com a medida de 24, certo? Mas nessa medida aqui não tem margem de costura ainda. Então, eu vou trabalhar com 25 centímetros, certo? Então, vocês vão pegar essa medida aqui, de 25 centímetros, que é a medida que eu vou trabalhar pra mim, e vou dobrar ela aqui. E vou marcar o meu primeiro recorte, tá? Aqui vai ser o meu primeiro recorte. Então, eu vou vir aqui, vou descer uns 2 centímetros, desci os 2 centímetros aqui. Agora, eu vou fazer uma leve curvinha aqui nesse meu recorte, ó. Da pontinha lá até essa descidinha de 2 centímetros que eu fiz aqui. Essa daqui é a parte da frente e a parte das costas do centro da minha saia, tá? Então, vocês vão vir aqui na parte de baixo e vão fazer a abertura da saia de vocês. Eu vou fazer uma abertura aqui, ó, de uns 23 centímetros, tá? Esse é o recorte do centro. Então, vocês vão alinhar aqui, ó. Ó, vão ligar aquela parte. Já podem deixar uma margenzinha de costura aqui, tá? Ó. Essa é a parte do centro da minha saia, tanto da frente quanto das costas, porque aqui eu estou cortando 2 saias, ó. Tá? Então, eu já posso cortar essa parte. Essa parte, eu vou vir aqui na ponta, vou subir 2 dedinhos aqui. Fiz o levante da ponta. Agora, eu puxo o meu tecido pra cá. Vou pegar a minha saia, o centro pra lá e a lateral dela pra cá. E vou puxar ela aqui, ó, aonde eu conseguir aproveitar mais o meu tecido, ó. Podem puxar aqui, ó. Agora, eu vou cortar 4 tecidos. Esses 4 tecidos vai ser um par pro lado direito e um par pro lado esquerdo da frente e das costas da minha saia, ó. Podem subir ela aqui até onde der aqui, ó. Porque eu estou usando aqui metade de 1/4 da minha cintura, ó, né? Metade de 1/4 da minha cintura. Então, fechando com esse pedaço que eu vou cortar agora, fecha 1/4 da minha cintura, ó. Vocês podem trazer aqui, ó. Bem bonitinho assim.
Porque essas são as laterais da nossa saia. Depois, quando dobrar aqui, ó, olhem a abertura que ela vai ficar. Aqui ficou o giz, mas depois ele sai, tá, gente? Ó. Aqui. Aqui. Então, deu certinho ali, tem folguinha aqui. Eu já posso cortar as laterais da minha saia. Aí, aqui, pra cortar a lateral, eu não vou curvar igual essa parte aqui. Eu vou deixar mais retinho. Ó, assim, tá? Vocês não vão fazer baixo que nem a frente, porque essa parte aqui não vai ficar baixa igual a frente. Cuidem na hora de cortar aqui, tá bom? Então, eu vou cortar aqui pra montar, pra mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Vai acompanhar o meio da saia aqui, ó. Então, agora eu vou vir aqui do ladinho e vou tirar a orelha, ó, que eu deixei a orelha sobrando lá. E vou abrir onde tá fechado o meu tecido aqui, porque eu tenho um fechado e 2 abertos, certo? Então, eu corto, faço o corte aqui pra separar os meus pares de laterais. Agora, vamos montar a nossa saia. Eu tenho aqui um par de centro. Ó, esse é o centro da minha saia. Ele é mais bolhadinho aqui, tem um levante nas laterais. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é mais bolhada. E ela vai encaixar com essa parte aqui. E essa parte aqui. A parte reta fica na lateral, tá? Ó. Agora, a gente vai montar aqui e fazer o levante da ponta. Então, pra montar aqui, ó, eu tenho um parzinho desse lado aqui, que é um pra frente e um pras costas. Tenho um parzinho desse lado aqui, que é um pra frente e um pras costas, ó. E a nossa saia desce abrindo dessa forma. Aí, nós vamos já corrigir a ponta aqui, ó, pra fazer o levante, tá? Então, ela vai ficar assim, bem linda e boleada embaixo. Agora, eu vou fazer a montagem aqui dela, ó. Ó, vai chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? Ela vai vir, o bico vai descer aqui, ó. Aí, vocês vão pegar uma régua e vão alinhar esse bico aqui com a lateral, ó. Subiu o quê? Ó, eu arrumei, né, alinhei, aqui foi cortado na mesma medida que aqui, só que aqui na lateral eu preciso fazer o levante, ó, vai subir mais 2 dedinhos na lateral. Então, eu subo esses 2 dedinhos aqui, alinhando com essa ponta. Aqui do outro lado, vou fazer o levante desse biquinho também. Prontinho aqui, aí vocês arrumem bem bonitinho. Então, o corte da minha saia tá pronto, gente, é isso aqui. Agora, a gente vai pros acabamentos, certo? Se ficar algum biquinho assim, ó, vocês tirem. Já podem aqui, ó, conferir a cintura de vocês. Ai, Marília, vai ficar apertada na minha cintura. Aqui você vai precisar de costura, ó. Já façam a medida aqui pra ver se vai dar na cintura. Aí vai ficar larga, aí você diminui um pouquinho. Aí vai ficar apertada, desce um pouquinho mais a cintura, ó. Que aqui ela tá mais justa, aqui ela já tá mais larga, ó. Ela vem abrindo, ó. Porque esse recorte abre e esse recorte também abre. Então, ela desce abrindo a nossa saia vazê, com recortes. Agora, a gente vai pegar o nosso tecido restante aqui. E, gente, pra fazer o revel, vocês arrumem o tecido de vocês que sobrou ali, ó. 2, né? Peguem a saia de vocês aqui, arrumem a margem de costura aqui, ó. Já salvem a margem de costura, ó. Aqui. E vocês vão fazer coloquem bem aqui em cima e vocês vão fazer um revel por essa parte aqui, assim, ó. Ó. Curvada igual a saia de vocês, tá? Ó.
que o meu revel. Qual a medida que eu vou querer esse meu revel? Eu vou fazer ele aqui, ó, com uns 13 centímetros. Aí você marca 13. Revel da nossa saia cortado, aqui na medidinha que a gente vai precisar aqui pro cos da nossa saia. Agora, a gente vai fazer um par de bolsos, tá? Como que vai ser esse bolso, Marília? A gente vai dobrar o nosso tecido aqui. Assim. Vamos vir com a lateral da nossa saia aqui, ó. Eu até vou cortar aqui já, ó. Vem com a lateral aqui. O nosso bolso vai vir desde lá de cima, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Ó. Desde lá de cima. E vou fazer aqui a lateral. Ó. Esse vai ser o meu bolso. Vejam a profundidade, se tá bom pra vocês e tudo mais. E daí, vou cortar aqui, ó. Qual a medida que ficou esse meu bolso? Ele ficou aqui, ó, com 34 centímetros aqui de altura. Aqui embaixo ele ficou com 18 de largura. E aqui em cima ficou com 14, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 bolsos. Olhem só aqui. Um para cada lateral da minha saia, ó. Aqui a minha saia. Então, eu tenho um bolso para este lado. E um bolso para este lado. O bolso vai ficar por baixo do revel. O revel vai vir depois por cima, né, da nossa saia. Aqui, para fazer a altura do nosso bolso, vocês vão colocar o bolso aqui na lateral, vão marcar uns 4 dedos, que é uns 10 centímetros. Então, vão fazer a marcação para a abertura do bolso de vocês, tá? Nós vamos abrir aqui 12 centímetros, tá? Então, faz o pique para abertura do bolso, na lateral aqui, ó. Pique, pique. Vou pegar aqui, vou trazer essa minha lateral aqui e vou fazer o pique na mesma altura que eu fiz lá, ó. Aqui e aqui. Certo? Pique dos bolsos, ok. Bolso marcadinho também, ok. Marquei meus bolsos. Tenho meu revel, que vai ficar lindo. Então, essa parte da saia pronta, a gente vai colocar o zíper aqui na lateral da nossa saia. É uma saia simples e linda, maravilhosa. Vamos pegar o meu forrinho aqui. Eu vou usar esse forro branco, né, gente? Mas o certo era usar um forro verdinho, tá? Eu não tenho forro verdinho aqui hoje, então eu vou usar esse branquinho mesmo. Mas depois, se eu não gostar do resultado, eu troco. Coloco um forro verdinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho o meu forro dobrado aqui, ó, 1, 2 vezes, certo? Então, nós vamos pegar o nosso revel, porque o forro vai ficar preso no revel. Vamos vir com ele aqui. E aqui vocês vão decidir o comprimento do forrinho de vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, coloca bem aqui em cima pra não desperdiçar tecido, né? Ó, vou colocar aqui em cima, aqui, e vou decidir o comprimento, ó. Eu vou fazer aqui com uns 42 centímetros só. Não precisa ser mais comprido do que isso o forrinho de vocês, ó. Então, aqui ele vai vir abrindo, ó. Aqui, o nosso forro. Então, aqui a parte de dentro da nossa saia.
o nosso forrinho com o nosso revel, nossos bolsos. E a nossa saia linda, maravilhosa, que vai vir aqui assim. E vai ficar assim pelo avesso. Caderno pra vocês, tá? Ó, eu fiz a minha saia dobrando o meu tecido 2 vezes, né? Pra fazer um tamanho maior, vocês vão usar uma altura mais uma altura. Então, vocês vão colocar esse tecido em cima desse e vão fazer a parte da frente e costas com 2 tecidos, tá? Eu usei uma largura só, porque essa veste até um 44. Mas, para fazer uma 48, por exemplo, vocês vão precisar de 2 alturas. Aí, aqui vai ser só uma vez e aqui uma vez. Uma frente e uma costas, certo? Ó, assim. Uma costa e uma frente, certo? O que vocês vão fazer? A lateral aqui vai dar para vocês tirar a lateral de vocês aqui, ó. De um tamanho GG, por exemplo. Você vai tirar aqui, ó. Frente e lateral, frente. Frente e lateral, frente, costas e lateral, costas, tá? Então, você vai precisar de 2 alturas para fazer a frente e as costas, mais meia altura para tirar o revel e o bolso, tá? Aqui é o bolso. E aqui o revel da cintura. Então, se eu usei aqui 2 metros, né, ó, 2 metros, você vai precisar, para fazer uma saia, digamos, com 1,5, que nem eu fiz a minha, né, com 1 metro e 5 centímetros, você vai precisar de 2,10 metros para os corpos da saia, mais uns 50 centímetros para fazer revel e bolso. Então, você vai precisar de 2,60 metros para fazer uma GG, por exemplo. Marília, quero fazer uma saia 48. Quanto que eu vou precisar para fazer uma saia vazia assim com recortes? 2,60 metros por 1,40 de largura. Não tem como fazer uma saia 48 com esses recortes, que vai ficar aberta assim embaixo, com bolso, revel largo e tudo mais, com 2 metros, tá? A não ser que você faça ela lisa, lisinha e faça ela mais curta, beleza? Então, se aqui eu usei 2 metros, né, por 1,40 de largura, você vai precisar de mais uns 60 centímetros para uma tamanho GG, ou seja, uma 48, né, umas tamanho 50. O que eu usei aqui, vocês conseguem fazer até uma 46, tá? Por quê? Porque aqui ainda sobrou margem nas laterais para vocês aumentar um pouco mais essa saia. Então, se essa daqui veste um 44, com essa quantidade de tecido, vocês conseguem fazer uma 46, tá bom? Partiu do 46 para um 48, para uma 50, para no caso um GG1, G1, G2, precisa de 2,5 metros, 2,60 metros, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu expliquei aqui em relação ao corte, tá? Então, nossas partes todas cortadinhas, eu vou usar um retalhinho desses aqui e vou fazer um detalhe, né, com os botões forradinhos nessa minha saia. Eu vou fazer aqui, ó. Vou cortar aqui 2 pedaços. Já vou passar a medida pra vocês. Aqui. Deixa eu virar a minha saia assim, pelo direito dela aqui pra cima, ó. A minha saia vai ficar assim toda lisa, né? Ó, eu vou pegar aqui 2 pedacinhos, ó, aqui vai começar meu bolso. Em cima do bolso aqui, ó, eu vou colocar um detalhe com botão forradinho, tá? Ó, eu vou colocar um detalhe aqui com botão forrado. Então, eu vou precisar aqui de 2 detalhes. Ó, vou colocar um desse lado, pra ela não ficar tão lisa aqui na frente, né? E um desse lado aqui. Qual o tamanho dessa tira? Ó, ela tem 18 centímetros por 12, tá?
Então, ela vai ficar aqui e eu vou forrar 2 botões tamanho 22 e vou colocar 2 botões aqui pra dar um charme na frente dessa minha saia. E aqui vai meu bolso, certo? Então, tudo cortadinho, agora sim eu vou forrar 2 botões, vou entretelar o meu revel e vamos pra costura. Então, aqui, gente, ó, tudo prontinho, nosso corte. Eu já salvei o que eu fiz no papel, ó. Salvei o que eu fiz no papel, tá? Tô meia doida mesmo, faço direto no tecido. Depois eu salvo no papel e então eu costuro. E aí, se precisar alguma alteração, eu achei que o bolso ficou muito comprido, a lateral ficou grande, eu venho aqui no molde e ajusto no papel, tá? Ó, todos os recortes salvos bonitinho. E aqui, ó, na saia, vocês façam um pique de encaixe. Ó, ali é a lateral onde tem o bolso, ok? Mas depois, na hora da costura, vocês podem se perder. Então, faça um pique. Olha ali, ó, eu fiz na saia, na lateral da saia e no centro da saia aqui, que é aquela parte que é inteira, né? Aqui é nosso centro da saia, frente e costas. Faça um pique para vocês saberem qual é o lado que vocês vão encaixar, que vai ficar o recorte da frente e costas de vocês, que vocês nunca vão errar, tá bom? Então, aqui tudo prontinho, agora sim vamos pra costura. Vou dar pra vocês primeiro as partes que eu entretelei, tá? Eu entretelei aquele detalhe onde eu vou colocar o botão, o nosso revel, as duas partes, da frente e costa, e coloquei entretela numa tirinha aqui onde vai ser feita a abertura do nosso bolso. Por quê? Porque esse linho, ele é bem delicadinho, olhem só, ele desfia bastante. Se eu fizer a casinha do meu bolso num tecido assim, ó, que desfia bastante e é fininho, o que vai acontecer? Ele vai rasgando. Então, eu passei entretela numa das laterais do bolso e em um dos pares da lateral da saia, tá? Onde vai ser feita aqui, ó, a abertura do meu bolso, ó. Tem o pique, né, de abertura. Então, eu passei entretela na lateral onde eu vou abrir o bolso. Então, ficou essas partes aqui entreteladas, ó, pra ficar bem resistente a casinha desse meu bolso, tá? Somente em um par, no outro par, não, ok? Ó. Então, agora vamos começar a montagem da nossa saia. Primeira coisa que eu fiz, peguei aquele recorte que eu fiz pra colocar meu botão, costurei, tirei o excesso e fechei ele assim, ó. Aí, vocês deixem ele na proporção do botão de vocês, ó, que sobre uma beiradinha para cada lado e não fique nem menor e nem muito maior do que o botãozinho que vocês vão colocar, tá? Então, vocês façam isso com os 2 recortes. O zíper a gente deixa reservadinho por enquanto. O nosso revel, a gente pode já colocar o forro e depois fechar a lateral dele. Forrinho colocado no revel, ó, prendi ele aqui. Já prendi o outro aqui também. Agora, a gente faz a limpeza nessa parte. Aqui, agora, a gente vai pegar um dos nossos centros de saia. Nós temos aqui um par, né? Ó, um par com direito pra cima. O direito é aquele que tem as nervurinhas mais ressaltadinhas aqui. E eu vou pegar o par de lateral que está com entretela. Vou preparar primeiro a nossa frente, ó. Peguei o par de lateral que eu passei entretela, certo? Então, a gente vai vir aqui, vamos unir um aqui e um aqui. E, ó, recorte de um lado pronto. Agora, eu vou fazer o recorte do outro lado. Minha frente pronta, ó, fechadinha até embaixo, os 2 recortes, ó, dos 2 lados. Ficou assim, ó, com as 2 tirinhas aqui na lateral reforçadinhas, ó, certo? Então,
Então, agora aqui, a parte das costas, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Depois dessas partes unidas, centro com laterais na parte das costas, centro com laterais da parte da frente, nós vamos lá já fazer limpeza nessa costura aqui. O que é limpeza? É overlocar. Marília, não tem overlock. Posso fazer esse acabamento aqui com viés? Pode. Pode fazer acabamento com viés, pode fazer costura francesa, pode fazer aquela costura Marília, aí vai ficar toda pespontadinha aqui do direito a saia, também fica bonita, tá? Aí fica a gosto de vocês, beleza? Eu agora vou lá só passar uma limpeza de over. Agora, para continuar, eu vou pegar aqui as partes do meu forro, onde eu fiz a limpeza aqui, ó, sem tirar a costura da reta, limpezinha na lateral e em cima. Agora, eu vou vir aqui e vou tombar a costura pro lado do forro, tá? Eu poderia tombar pra cima, aqui, só que deve ficar muito grosso, então eu tombei pra baixo. Ó, estou prendendo ela aqui no branquinho do forro, ó. Ela não vai ficar muito larga lá no meu quadril, ela vai ficar mais certinha no quadril, vai abrir de leve, tá? Então, essas duas partes aqui prontas, ó. Tombei a costurinha. Depois eu já fecho aqui a lateral, vou decidir qual vai ser o lado do meu zíper. Depois eu fecho. Aqui, onde eu fiz a limpeza nas costuras aqui de união dos meus recortes, eu vou pespontar também. Vou pespontar pra lateral, tá? Ó, vou passar um pespontinho do tamanho da costura lá de baixo, ó. Em todos os meus recortes, ó. Pra ele ficar bem baixinho e bem bonito, tá? Então, eu vou pespontar com a mesma largurinha aqui de pesponto toda a minha saia. Tanto na frente, quanto na parte das costas, tá? Pespontados, agora nós vamos pro nosso bolso, que é bem simples também, né, gente? Direito com direito, aqui. Vou vir aqui onde tem o meu pique, que é 10 centímetros da parte de cima pra baixo, aqui, ali. E vou fazer a minha casinha, não vou fazer uma casinha muito grande, ela é bem pequenininha, tá? Ó. E vou vir até aqui onde tá o meu pique de 12 centímetros. Feito isso, eu vou abrir. Ó. Abri a minha casinha ali. Eu venho aqui, costuro em cima do bolso, pra reforçar, prendendo a sobra ali pro lado do bolso, ó. Prontinho, passo mais uma costurinha aqui prendendo aquela pontinha, ó, pontinha fica presa ali. Então, eu vou pegar aqui meu bolso, ó, vou arrumar ele aqui, fazer a casinha dele aqui, ó, e vou trazer aqui, ó, assim. E já posso costurar ele aqui, ó. Arrumo essa parte aqui também, ó. Aqui. Trago ele aqui. Ó. Costuro só aquela pontinha, porque eu preciso vir aqui fechar meu bolso aqui embaixo ainda. Depois eu vou lá passar limpeza nessa costura. Arrumo ele aqui em cima. Ó, arrumei ele aqui, faço uma costura aqui também. Meu bolso tá pronto, ó, certo? Com um tamanho bem bom meu bolso aqui, gente, ó. Agora, eu vou lá fazer a limpeza aqui. Limpeza aqui do meu bolso pronta, ó. Fiz a limpezinha e arrematei a pontinha aqui, ó, da minha costura, pra não abrir, né, não ficar desfiando aqui, o bolso fica bem presinho. Então, agora, nós vamos prender o nosso detalhe aqui da frente da nossa saia, tá? Olha como ela é fininha, gente, ó, aqui, ó, aparecendo o detalhe da máquina aqui embaixo.
Então, o detalhe que eu vou colocar aqui, gente, é bem simples, ó. Eu vou colocar aqui, ó, bem retinho com o meu bolso aqui, pra então prender meu botãozinho aqui, tá? Ó. Vou prender ele aqui, ó, bem onde começa o meu bolso. Tá? Vai ficar aqui desse lado, na minha frente. E desse ladinho aqui, na minha frente aqui. Prendi meu detalhe, já vou prender, vejam se ele ficou do mesmo tamanho aqui, ó, a parte que passa do recorte de vocês, tá? Importante vocês verem isso. Então, eu já vou fazer um arremate aqui, depois eu só venho e prendo o meu botãozinho aqui e já vai estar fixo o meu detalhe ali, tá? Ó, vou alinhar esse com esse, bem bonitinho assim, e já vou prender aqui, ó. Pronto, ó, eles até pegaram o meu bolso já aqui, ó. Meu bolso já vai ficar preso ali. Então, eu vou deixar essa lateral aqui pro meu zíper. Vou vir com a minha parte das costas, que já tá toda pespontada, pronta também. Até já passei uma limpeza de over nas laterais das minhas costas, mas eu vou prender ela aqui, vou passar de novo, fixando bem ela aqui, ó, na lateral da minha saia, ó. Tá? Então, eu vou prender ela aqui, ó. Aqui, cuido para não prender o meu bolso, que o meu bolso é bem na beiradinha. E vou fechar essa lateral aqui da minha saia. Ou fecho essa daqui. Essa daqui vai ficar pro meu lado direito. Então, eu vou deixar meu zíper pro meu lado direito do corpo. Aí, vocês vejam qual é o lado que vocês gostam mais de deixar o zíper de vocês, tá, gente? Aqui vocês podem escolher. Ó, agora eu vou fechar a lateral da minha saia aqui, pra depois ir lá passar a limpeza. Então, vocês cuidem pra não prender o bolso de vocês aqui, ó. Ó, abram assim, coloquem o bolso pra lá, ó, e costurem retinho aqui com o tecido de vocês. Ó, arremata aqui quando passar no bolso. Ó, aqui, ó, vou fechar aqui segurando o meu bolso lá embaixo e aqui as minhas costas, ó. Ó. E fecha até embaixo. Lateral fechada, ó. Fica bem delicadinha aqui a abertura do meu bolso, tá, gente? Olha que lindo. Agora, eu vou lá fazer limpeza nessa parte e fazer limpeza nessa parte aqui, onde eu vou entrar com o meu zíper. Então, gente, ó, eu overloquei a parte de cima, fiz limpeza aqui nessa lateral, fiz limpeza na outra lateral, fiz limpeza na barra, fiz limpeza nessa lateral aqui. Então, já está toda fechadinha e limpinha a parte da minha saia. Agora, a gente pode reforçar, porque esse linho é bem sensível, gente, ele é bem delicado, né? Vocês perceberam. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um pesponto aqui, ó, nesse lado onde não vai o zíper, até onde acaba o bolso, tá? Isso aqui é para segurança, para esse meu linho não rasgar aqui no meu quadril, tá? Ó, vou vir até no final do bolso aqui com essa costurinha, ó. Que acabou meu bolso, eu paro essa costurinha de reforço, tá? É um pesponto, ó. Vai dar mais segurança para essa lateral aqui da minha saia, beleza? Então, agora eu vou lá pegar o meu forro, né? O meu revel, que tá com um forrinho, e vou unir ele aqui na minha saia, ó. Vou colocar a costura da lateral do forro com a lateral da saia. Aqui. Já vou colocar um alfinetezinho aqui, pra mim não perder essa medida, e vou distribuir aqui o meu cos, ó, pra ele tá do tamanho da saia certinho, né? A gente cortou ele pela saia, então vai dar certinho. Então, eu vou prender ele aqui em cima agora, ó. Vou prender o meu revel com o forro na saia. Coloca... Fez essa costura, agora a gente vira assim e faz um pesponto, dobrando a costura pro lado do revel.
Pronto, feita essa costura aqui, que é a costura de acabamento, ó, ao redor dela todinha. Então, agora aqui a gente vai trazer aqui, ó, essa lateral com essa lateral aqui. Aqui a gente vai colocar o nosso zíper, ó, a gente vai encostar aqui. E agora a gente vai pegar o nosso zíper e vamos fazer a marcação aqui, ó, da altura do zíper, tá? Eu vou usar a medida todinha do meu zíper, tá? Eu faço uma marcação nessa altura aqui. E eu vou costurar daqui pra baixo a minha saia. Vou fechar ela daqui pra baixo. Fechei aqui. Agora, eu tenho essa parte aqui, ó, aberta pra mim pôr meu zíper. Ó, tenho essa partezinha aqui pra mim colocar meu zíper aqui, ó. Vou começar por esse ladinho aqui. Vou colocar um calcador de zíper agora. Aqui, ó, já troquei meu calcador. Agora, eu vou vir com o meu zíper. Ó, eu preciso que o meu zíper fique assim, certo? Então, eu vou colocar ele viradinho assim, ó, aqui. O metalzinho dele, eu vou dobrar essa pontinha aqui pra cá e vou deixar o metalzinho dele lá o mais próximo possível da costura lá do meu revel, tá? Pra quando virar, ficar bem bonitinho. Então, eu vou vir com o meu zíper aqui, nesse espaço que eu deixei pra costura, ó. Bem simples. Vou já fechar o zíper pra lá, ó. Dobro o meu tecido aqui pra cá, ó, vou vir aqui, ó, tem a dobrinha ali, a sobrinha do meu tecido ali, e aonde eu fiz o arremate aqui, que é onde tem que acabar a abertura do meu zíper, olhem só aqui, ó. E eu venho colocando ele aqui bem encostadinho ali, ó. Ó. E eu costuro ele aqui até o final. Então, esse lado do meu zíper está colocado. Depois, se eu achar que ficou muito zíper aparecendo aqui, eu coloco outro calcador e venho e chego mais pertinho aqui do meu zíper, tá? Mas primeiro, agora, nós vamos colocar com esse calcador aqui. Então, um lado eu já coloquei, agora eu vou arrumar aqui, ó, eu vou virar assim, ó, bem, aqui, ó, viro aqui pro outro lado. E vou colocar esse outro lado. Agora, eu abro ele novamente aqui e vou colocar ele aqui, ó. Ó, o metalzinho lá, mais próximo possível daquela costura. Ó, assim, bem na beiradinha, porque a minha margem de costura aqui tá pequena, ó. Vendo que aqui eu deixei bem rente aqui a costurinha, ó, lá eu vou deixar bem rente a costurinha do meu revel também, ó. E vou prender ele aqui, nessa pontinha. Já ajeita aqui, ó. Ó, já arruma aqui pra ficar bem bonitinho, ó. Ó, já arruma aqui, segura bem alinhadinho, ó. Arruma o tecidinho de vocês, olha lá. Deixa a bordinha e vem. Chegou aqui na metade, quer fechar o zíper já? Ó, pode fechar ele aqui, ó, puxa ele lá pra cima, ó. Puxa aqui, né, gente? Ó. Pode fechar ele pra lá, ó, puxa lá, fecha, a agulha tava pra baixo, pra não sair do lugar, vou vir aqui, ó, vou arrumar ele bem aqui pertinho do meu tecido, olha aqui, cuida nessa parte aqui, pra não fazer preguinha e ele ficar bem alinhadinho, então, ele vai vir até aqui, ó. Às vezes a gente tem medo de colocar zíper, né, gente? É normal, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, ele fica longe do tecido, ó. Certo? Agora, eu vou colocar o calcador desse lado e o calcador do outro lado e vou aproximar mais o zíper do meu tecido, ó. Vou fazer ele chegar mais pertinho aqui e vou fazer ele chegar mais pertinho aqui pra mim não precisar pespontar aqui por cima, tá? Como que eu vou fazer isso? Antes de fazer isso, eu vou testar aqui, ó.
se quando eu dobrar o meu revel aqui, ó, vai ficar bem bonitinhas as duas pontinhas, ó. Elas têm que ficar bem alinhadinhas aqui, tá? Ó, vai dar bem certinho, ó. Quando eu dobrar aqui, vai ficar bem bonitinho, tá? Vocês façam esse testezinho aqui antes de aproximar o zíper de vocês. Agora, eu vou colocar um calcador de cada lado pra aproximar. Ó, o calcador é pra aquele lado lá, então, vamos fazer primeiro esse lado aqui, ó. Vendo que o calcador, ele é mais pertinho aqui, ó, ó. Vocês vão ver a diferença. Ele vai passar a costura bem pertinho aqui dos dentinhos do meu zíper. Que às vezes vocês olham, né, um zíper colocado, ai meu Deus, como é que essa pessoa consegue colocar lá tão pertinho assim do zíper, né? É só o calcador, gente. Tá? Ó, fecho lá o zíper. Ó, a agulha tapa pra baixo, né? Pra vocês não fazer torta a costura, ó. Aqui, arruma bem aqui pra não pegar as costurinhas lá. Ó. Querem ver a diferença? Olhem aqui que pertinho que ficou do meu tecido. Olhem como estava. Só passei mais uma costurinha com esse calcador de zíper aqui, ó. Ó. Olhem como está agora e olha como estava. Tem bastante diferença, né? Agora, ficou bem encostadinho aqui, ó, no meu tecido, perfeitinho, ó, olha só. E agora, olhem como é que tava antes. Agora, eu vou passar esse outro lado aqui pra ficar assim. E não precisa mais nenhum acabamento aqui daí, é só virar o nosso revel e a nossa saia vai estar pronta. Ó, fiz o outro ladinho, aproximei os dois ladinhos da mesma forma com o calcador, tá, gente, ó. E ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui com o nosso revel, que está com o nosso forro já, né, todo embutido ali. E vamos simplesmente dobrar aqui, ó. Ó. E vamos fechar aqui até a altura aqui do final do bolso, ó. Ó, tá? Por isso que essa costura tem que ser assim, aberta, ó. Esse ladinho vai vir até aqui. Até no final, passar um pouquinho do zíper aqui, tá? Ó, coloquei meu calcador simples de volta. Então, eu vou vir aqui fazendo isso aqui, ó. Ó. Até essa partezinha aqui. Dali pra lá, eu deixo, ó, o zíper. Passa um pouquinho do final do zíper. E deixa assim. Ó. E arruma aqui, desvira aqui, ó. Fica... Olha que acabamento bonito que fica aqui, né? Aí, aqui, depois, a gente prende só o forrinho, né? Agora, o que a gente faz? A gente fecha o zíper aqui, ó, né? Fecha. E marca aqui, ó, onde ficou a altura do revel, pra colocar o outro lado bem certinho na mesma altura, tá? Ó, aqui. Então, a gente abre. E vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado, ó. Vou dobrar aqui, bem certinho, ó, na costura aqui. Dobra bem. E traz o revel aqui até essa marquinha ali que a gente fez, ó, que ele tem que ficar bem certinho ali. Então, costura igual costurou o outro lado, ó. Assim. Agora, eu venho aqui, viro esse lado também. Ó. Coloco meu zíper pra fora aqui desse ladinho. Vou fechar meu zíper pra ver se ficou bem bonito os dois ladinhos, olhem só, ficou bom. Um lado é mais grossinho do que o outro, né? Ó. Tá ótimo aqui o fechinho do meu zíper. Quiserem colocar um ganchinho aqui pra ajudar a fechar, mas isso aqui não vai abrir, tá bom? Então, olhem o acabamento do avesso, que bonito que ficou. Agora, a gente pega aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ó, ficando prontinha a nossa saia. Ó. Agora, a gente pega aqui o nosso forrinho. Aqui. Une essa pontinha com essa pontinha aqui. E faz uma costurinha aqui nele, ó.
bem em cima da limpezinha que a gente tem aqui. Saia. Aqui embaixo agora eu só vou passar uma limpeza e tá pronto. Esse lado o zíper tá segurando. Esse lado aqui a gente arruma bem, ó. Dobra assim, né? O nosso revel lá pra baixo, bem bonitinho, ó, alinha bem ele aqui. E faz uma costurinha aqui. Fixando ele ali pra ele não ficar subindo, tá? Agora, aqui no centro das costas, eu já vou colocar a minha etiqueta. Forro da nossa saia, tudo pronto. Falta, claro, né, a gente colocar o nosso botão aqui. Parte de cima da nossa saia toda pronta. Agora, é só vir aqui na parte de baixo, tá aqui, ó, onde tem o nosso zíper, né, nesse ladinho. E vou fazer a barra. A minha barra vai ser meio centímetro. E vou dobrar 1. Tá? Dobra meio e dobra mais 1. E vou fazer essa barra aqui. Gente, a nossa saia pronta. Olhem só que linda que ela ficou. A lateral. Costas. E frente. Com o nosso detalhe aqui de botão, certo? Ó, nosso bolso, detalhe de botão, nosso zíper, olha um acabamento aqui dentro, ó, que linda que ficou. Claro que aqui seria um forro verdinho, claro, né? No máximo no tom do zíper, eu coloquei forrinho branco, que era o que eu tinha aqui, mas vocês, se vocês optarem por um forro parecido, mais com o tecido, fica melhor, tá? Então, agora, ó, ela prontinha, os acabamentos, vocês viram todos aí como eu fiz, né? Vou tirar o resto dos fiozinhos. Agora, eu vou colocar ela no corpo pra vocês verem que linda que ela ficou. Aqui, gente, nossa saia super leve e linda, pronta. Olhem só que amor. Amei ela, ficou toda do jeito que eu queria, ó. Sem me apertar, contornando. Aqui, ó, tá meu umbigo. E ela tá aqui na parte que começa a engrossar o meu quadril, tá? Eu não fiz ela na parte mais fininha da minha cintura, ó. A parte mais fininha da minha cintura tá aqui em cima, ó. Ela tá mais abaixo. Claro que isso é vocês que vão escolher, tá, gente? Vocês vão decidir se querem ela aqui, ó, encaixadinha já no começo da largura do quadril de vocês, como eu fiz a minha, né? Aí vocês vão trabalhar com essa medida. Ou vocês querem ela bem a cinturadinha mais acima, daí vocês vão trabalhar com a medida aqui da parte mais fina da cintura de vocês. Mas isso daí é pessoal de vocês, vocês que escolhem, certo? Coloquei com essa minha blusa linda aqui de viscose, ó, com esse decote maravilhoso. Que já tem a modelagem dela, já tem também o vídeo dela aqui no canal do passo a passo, tá? O molde dessa blusa já tá disponível lá no catálogo. E tem aula do passo a passo de como cortar e costurar essa blusa aqui. E agora, vou disponibilizar lá o molde dessa saia com recortes de linho. Ela ficou super delicada, gente. Olhem aqui o acabamento, ó, da lateral. A gente reforçou esse bolsinho aqui com a entretela, né, pra dar mais qualidade aqui no acabamento, ó. Olhem só que linda. Espero que vocês tenham gostado do resultado de hoje. Aconselho aí a quem quer fazer a saia e for iniciante, use um tecido mais resistente para fazer a primeira saia. Ou faça ela primeiro num TNT fino, prove no corpo, assenta teu molde bem certinho nas tuas medidas, para depois fazer num tecido como esse daqui, que é um tecido super delicado, gente. É um tecido, assim, ó, de uma riqueza enorme, né? Muito chique, valoriza muito a peça, só que ele é muito delicado, tá? Então, pra quem é iniciante, cuide bastante na hora de escolher o tecido pra não estragar o tecidinho de vocês, tá? Treinem no TNT primeiro, façam em outro tecido mais resistente pra depois passar pra um tecido como esse daqui, tá? Então, isso aí, pessoal. Eu quero explicar pra vocês aqui. Eu escolhi essa altura aqui pra minha saia, certo? Só que eu, Marília, eu tenho 1,65 m de altura, só que eu tenho meu tronco aqui curto, essa parte do corpo curta, tá? Até tenho que tirar a medida aqui pra passar pra vocês dessa parte do meu corpo, porque tem pessoas que têm 1,65 m como eu, mas tem essa parte do corpo mais comprida, tem a cintura mais alongada, tem o quadril mais, né, arredondado. Então, sempre vai vestir de uma forma diferente, tá? Que nem essa minha blusa tá vestindo, ó, toda soltinha aqui pra mim. E o decote tá maravilhoso.
E vai ter pessoas que têm um ombro menor, que tem mais busto, que tem essa parte mais larga ou mais fina, que vai vestir de uma forma diferente, mesmo usando a numeração 44, 42, 44 ali, que é a numeração que eu uso, tá? Eu falo 42, 44 porque tem peças que 42 serve, fica ótima. Tem peças 42 que não serve. E tem peças 44 que ficam perfeitas e tem peças 44 que ficam grandes. Então, por isso que eu falo que eu estou ali com o pé no 42 e com o pé no 44, ou seja, um pé no M e um pé no G, certo? Então é isso aí. Pra quem gostou, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta se puder, compartilha também se puder para ajudar a Marília e ao canal crescer, a essa família crescer, né, cada vez mais. Eu agradeço de coração, tá? Se ficou qualquer dúvida sobre esse look lindo aqui, é só me chamar lá nos comentários. Se for muito gente, chama lá no WhatsApp que eu atendo mais rápido, porque o YouTube aqui tá muito comentário. Então tá bem puxado para mim responder, mas eu respondo tudo, tá? Também quero parabenizar as ganhadoras desse mês 10 que passou do nosso vestido, né, envelope, que foi sorteado. Lá no Instagram a gente tem lá salvo o resultado do sorteio, tá? Parabéns para as ganhadoras. Esse mês de novembro a gente vai ser cheio de novidades, eu vou fazer vários sorteios para as clientes de modelagem e também lá no Instagram. Então corre lá no Instagram, me segue lá que vai ter sorteio de peças lindas esse mês. Até final do ano aí vai ter um monte de surpresa para vocês, tá? Então, beijos, obrigada aí para quem me acompanhou até o final do vídeo e até o próximo vídeo.